perigo da masturbação. Seria isso desagradável aos olhos de Deus? Como é que Deus te olha quando você está nesse ato? É isso que nós queremos apresentar nesse vídeo do nosso canal Derrubando Raciocínios. Eu quero vos saudar com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e honra que estamos aqui para gravar mais um vídeo em nosso canal Derrubando Raciocínios. E hoje com esse tema bastante polêmico, o perigo da masturbação. O que a palavra de Deus fala acerca desse assunto. Antes de dar início a esse vídeo, eu gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação para que você não perca nenhuma postagem nossa. Louvado seja Deus, não esqueça de dar aquele joinha, louvado seja Deus, que com isso você está contribuindo e impulsionando o próprio YouTube a divulgar os nossos trabalhos, louvado seja Deus, e com isso estaremos também, aleluia, alcançando, louvado seja Deus, uma massa humana, aleluia, louvado seja Deus, com um número ilimitado, que vai nos ajudar muito a divulgar e propagar a palavra de Deus. Louvado seja Deus, compartilhe aí nas suas redes sociais. Louvado seja o nome do Senhor. E por falar em redes sociais, nos siga também lá no Facebook. É Facebook, @derrubandorraciocínios.com.br. Estamos também lá no Instagram, @derrubando_raciocínio.com.br. Louvado seja o nome do Senhor. Não esqueça, aleluia, louvado seja Deus, de divulgar esse nosso trabalho. E o nome do Senhor Jesus será glorificado na minha e na tua vida. Amém? Louvado seja Deus. E hoje com esse tema polêmico, o perigo da masturbação, eu gostaria que você, aleluia, abrisse a sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo de número 2 e o verso 22, que nos diz assim a palavra de Deus. Foge também dos desejos da mocidade ou da juventude, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com coração puro invocam ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o texto base que nós vamos dar início com esse tema tão polêmico, masturbação. Quem não sabe o que é masturbação? A masturbação, segundo o estudo que nós fizemos acerca desse assunto, ele tem como significado original ser uma estimulação dos órgãos genitais, manualmente ou por meio de objetos, com o objetivo de obter prazer sexual, seguido ou não de um orgasmo. É uma prática sexual não penetrativa que pode ser praticada pelo próprio indivíduo ou outra pessoa. O termo masturbação ele foi usado pela primeira vez pelo médico inglês e fundador de psicologia sexual, o Dr. Warlock Ellis, em 1898. Louvado seja Deus. Mas para Deus, queridos, aleluia, quem pratica essa ação, certamente o seu pensamento está em outra pessoa, aleluia, desejando possuí-la, sem se importar se a pessoa é compromissada ou não. A masturbação é um caminho para cair em diversos pecados, como adultério, cobiças, desejos descontrolados, assédios e muitos outros. Louvado seja Deus. E resolvi, aleluia, trazer para esse canal esse assunto tão polêmico, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com o intuito de despertar você um temor maior a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Porventura, será que Ele se agradaria, aleluia, dessa sua atitude, dessa prática, aleluia, para você que pratica? Louvado seja o nome do Senhor. O que a palavra diz acerca desse assunto? Louvado seja Deus. Amados, essa prática, ela se inicia muito na sua puberdade. Louvado seja o nome de Jesus. E infelizmente, queridos, isso tem acabado com a vida espiritual, aleluia, principalmente dos nossos jovens, que são vítimas, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que infelizmente se entrega facilmente para essa prática. Aleluia, louvado seja Deus.
Mas a palavra de Deus, ela é clara e objetiva no texto da qual nós acabamos de ler, para que eu e você, para que nós fujamos dos desejos da mocidade. E dentre os desejos da mocidade, louvado seja Deus, está a prática da masturbação. Louvado seja o nome de Jesus, que está sendo hoje, aleluia, cometida de uma maneira, aleluia, louvado seja Deus, terrível, aleluia, principalmente, aleluia, dentre os jovens que estão servindo a Deus, que professam a fé em Jesus Cristo. Mas a palavra te dá o conselho para que você fuja deste tal desejo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o canal Derrubando Raciocínios traz ao ar esse assunto tão polêmico para que você, aleluia, tome cuidado. Como que você imagina Deus te olhando quando você está nessa prática? Aleluia. Talvez você possa me dizer aí, irmão Donizete, esse assunto é um assunto muito vergonhoso de você trazer para o ar. Aleluia, vergonhoso é a sua prática sendo um servo ou uma serva de Deus. Aleluia, isto é que é vergonhoso. E eu me vejo na obrigação, amado, aleluia, louvado seja Deus, de trazer esse ensinamento, porque infelizmente está sendo difícil você encontrar jovem, aleluia, como foi Josias, que com 8 anos de idade, segundo a palavra de Deus, ele já reinava no meio de Israel. Aleluia, louvado seja Deus, está difícil encontrarmos jovens, aleluia, com 17 anos, como foi José, lá nas terras do Egito, tendo visão de Deus, aleluia. Está sendo difícil nós encontrarmos jovens, aleluia, como Daniel, como Sadraque, como Mesaque, como Abidenego, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, na nossa atualidade, e dentre, aleluia, louvado seja Deus, o perigo que nós enfrentamos, amado, de perdermos os nossos jovens, aleluia, está esse pecado da masturbação, e por esse motivo o canal Derrubando o Raciocínio, ele vem trazendo a você a palavra de Deus acerca desse assunto, para que você se livra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, desse pecado, aleluia, que é um perigo fatal na sua vida espiritual. Não é à toa que a palavra de Deus ela é clara e enfática, quando ela nos mostra lá no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 2, e o versículo de número 18, e depois nós vamos ler o verso de número 24, que diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma disjuntora que lhe corresponda. E o verso 24 nos diz: Portanto deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Observa que o texto bíblico vai nos dizer que não é bom que o homem esteja só. Aleluia, louvado seja Deus. O homem só, amado, o que passa pelos pensamentos dele? Aleluia, qual é a atitude, aleluia, que ele pode cometer, visto que não tem ninguém lhe olhando? Louvado seja o nome de Jesus. O que é que se infiltra no seu pensamento no momento em que ele está só? Aleluia, porque antes dele ser um homem ou uma mulher de Deus, ele é um homem. Aleluia, e o homem é passivo de falhas, é passivo de erros e principalmente passivo de pecados. Aleluia, louvado seja Deus. Então a palavra vai nos dizer, aleluia, que não é bom que o homem esteja só. Aleluia, louvado seja Deus. E para que ele não estivesse só, aleluia, o Senhor o prometeu de lhe fazer uma disjuntora para que lhe correspondesse. Aleluia, a sua correspondência, amado, é em todas as áreas. Aleluia, louvado seja Deus. E também na sua área sexual. A masturbação, amado, é uma prática, aleluia, louvado seja Deus, egoísta, onde a satisfação, aleluia, louvado seja Deus, é uma satisfação unitária, coisa que Deus abomina. Aleluia, louvado seja Deus. E quando a satisfação é só para si, aleluia, existem consequências trágicas. Você quer ver uma coisa? Abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 38. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 8, versículo 9 e versículo 10. Que diz assim a palavra de Deus: Então disse Judá a Onã: Deita-te com a mulher do teu irmão, cumprindo-se-lhe o dever de cunhado, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, sabia
que a descendência não seria dele, de modo que sempre que ele se deitava com a mulher do seu irmão, ele derramava o sêmen na terra, para não dar a descendência a seu irmão. E o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Louvado seja Deus. Meus amados, preste bem atenção. Esse texto aqui em Gênesis 38, versículo 8, 9 e 10, está nos mostrando, aleluia, louvado seja Deus, a palavra de Deus que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Judá, aleluia, louvado seja Deus, ele disse para o seu filho chamado Onã, que se deitasse com a mulher, aleluia, do seu irmão aleluia. Para quem não sabe, amado, essa prática, aleluia, chama-se a lei do levirato. Por que existia essa prática? A palavra de Deus, ela vai nos mostrar que quando o homem morresse e não deixasse descendência, não deixasse filho, aleluia, louvado seja Deus, o irmão mais velho do falecido tinha que se tomar aquela viúva e gerar descendência em nome, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, em nome daquele falecido. E a palavra de Deus vai nos mostrar que Onã, aleluia, que era um homem mau aos olhos do Senhor, da qual ele morreu, o Senhor o matou, devido à sua malignidade, aleluia. E Onã, por sua vez, tinha que tomar aquela viúva como esposa e gerar descendência, aleluia, louvado seja Deus, para que o nome dele não fosse apagado do meio de Israel. Assim era a tradição. Louvado seja Deus. Onã, porém, amado, ele sabia que o que era gerado ali não seria dele. De forma que sempre que ele deitava com a mulher, aleluia, louvado seja Deus, de seu irmão, ele derramava o sêmen na terra. E a palavra vai nos mostrar, queridos, que o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que Deus o matou. Louvado seja Deus. Amados, preste bem atenção. Aleluia, a prática da masturbação é a mesma prática onâmica. O sêmen será derramado em terra da mesma maneira. E observa que o texto bíblico está nos mostrando, aleluia, que o que Onã fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que Deus o matou. Aleluia, louvado seja o nome do Cordeiro. Aleluia, agora você observa, talvez quem pratica o ato, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, da masturbação, e não é morto, fulminado na mesma hora, aleluia, mas você pode ter convicção e certeza que espiritualmente falando, ele não é a mesma pessoa, ele não é aquele aleluia, que tem um contato direto com Deus por meio do jejum, por meio da oração, aleluia, porque a prática, aleluia, da masturbação seria uma prática egoísta, e assim estava Onã, aleluia, ele sabia que a descendência não seria dele, e sempre que ele se deitava, aleluia, com a mulher de seu irmão, ele derramava o sêmen na terra. Deus o viu, e a consequência dele foi trágica, Deus o matou. Louvado seja Deus. Amado, um tópico básico que eu quero que você medite comigo. Aleluia, quem pratica a masturbação, aleluia, louvado seja Deus, ele não pratica com pensamento, aleluia, louvado seja Deus, sóbrio. Ele não pratica a masturbação com pensamento num algo edificante. Automaticamente, ele pratica a masturbação com um pensamento, aleluia, louvado seja Deus, em um relacionamento sexual. Aleluia, louvado seja Deus. E olha o que a palavra de Deus diz acerca desse assunto, lá no livro de Mateus, capítulo de número 5 e versículo de número 28. Aleluia, louvado seja Deus, que diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção. Aleluia. O texto aqui vai nos dizer, aleluia, louvado seja Deus, que qualquer que olhar com intenção impura, quem pratica a masturbação, obviamente, ele pratica com uma intenção impura. Aleluia, louvado seja Deus. Amado, não se escandalize com o que eu vou dizer agora. Mas eu me deparei com um certo evangelista, aleluia, conhecido na mídia,
Me encontrei com ele numa estação de trem aqui em São Paulo, aleluia, e ele teve a audácia de dizer para mim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a prática da masturbação não é pecado, desde que quem está praticando esteja com o pensamento em um jovem ou uma jovem solteira. Aleluia, só se torna o pecado de masturbação, aleluia, só se torna em pecado a masturbação, aleluia, se ele pensar numa mulher ou num homem casado. Amado, isso é assustador. Um evangelista abrir a boca e dizer isso. Ele estava acompanhado com um certo pastor conhecido nosso também, e o pastor disse: amado, o que você está falando? Louvado seja Deus. Amado, em primeiro lugar, o texto está nos dizendo, aleluia, louvado seja Deus, que com intenção impura já cometeu o adultério. Aleluia, qualquer que olhar com intenção impura já cometeu o adultério. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Agora você imagine naquela prática, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na prática da masturbação, aleluia, você com pensamento em quem? Automaticamente, amado, é no erotismo, é no sensualismo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Mas uma das coisas que tem, aleluia, me deixado, amado, irado, furioso, é que hoje os nossos jovens, aleluia, louvado seja Deus, estão sendo disciplinados, aleluia, pelo pecado da masturbação. Mas, aleluia, louvado seja Deus, quem está disciplinando, amado, está correto. Não quero tirar, aleluia, essa razão de quem disciplina, dos líderes religiosos que dá disciplina, aleluia, mas o que me assusta é que quem está praticando, quem está, aleluia, provocando o jovem que na igreja, aleluia, ele não ora, não jejua, a praticar a masturbação, não é disciplinada, que são as jovens que estão aí seminuas dentro das igrejas, aleluia, louvado seja Deus, transmitindo o sensualismo, contaminado pelo pecado da lascívia, aleluia, louvado seja Deus. O jovem que não ora e não jejua, automaticamente ele vai se inclinar à prática de masturbação, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ele precisa ser muito espiritual para não praticar a tal prática, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E o canal Derrubando Raciocínios está aqui, aleluia, para condenar à luz da Bíblia, aleluia, a prática da masturbação, como a prática da lascívia, como a prática do sensualismo, aleluia, que está infelizmente, aleluia, contaminando, aleluia, os nossos templos, as nossas denominações, as nossas igrejas, aleluia, louvado seja Deus. E Jesus, ele foi claro e objetivo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, lá no livro de Marcos, no seu capítulo de número 9 e versículo de número 43 e 44, aleluia, que se teu olho, aleluia, te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, porque é melhor que você entre na vida, aleluia, louvado seja Deus, com um olho só, do que ter os dois olhos e ser lançado no inferno. Ele diz ainda o texto bíblico que se a tua mão te escandalizar, ei, louvado seja Deus, a prática da masturbação faz com que as tuas mãos escandalize aquele a quem você vai orar por imposição de mãos depois da prática da masturbação. Isso escandaliza, e a palavra de Deus nos diz que se a tua mão te escandalizar, arranca-o e atire para longe de ti, porque é melhor que entre na vida coxo do que tendo as duas mãos e ser lançado no fogo do inferno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Mas eu tenho ainda alguns textos bíblicos para falar acerca desse assunto. Abra comigo ali a sua Bíblia no livro de Romanos, no seu capítulo 6, e o verso de número 12. A palavra nos diz assim: não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia. Eu li aí Romanos capítulo 6, li do verso de número 12 até o versículo 14. Olha só que o texto bíblico está nos dizendo que o pecado jamais pode reinar.
aleluia, pode dominar, aleluia, o teu corpo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o teu corpo mortal, aleluia, para obedecer em suas paixões e concupiscência. Sabe o que é concupiscência? Para quem não sabe, amado, concupiscência quer dizer desejo, e a masturbação, aleluia, ela provoca em você o prazer. Mas, irmão Donizete, o que eu posso fazer então? Aleluia, louvado seja Deus, visto que sou um jovem solteiro, aleluia, a igreja me ensina, a palavra de Deus me ensina que eu não posso ter uma relação sexual antes do casamento. Aleluia, louvado seja Deus, eu também sou jovem, fui casado, a minha esposa me deixou, eu vivo sozinho. Conheço e reconheço que a palavra me condena se eu partir para um segundo casamento. O que posso fazer, visto que eu tenho desejo na minha carne? Aleluia, louvado seja Deus. Amado, o conselho que eu tenho para te dar: ore e jejue, porque a ferramenta poderosa, aleluia, contra a carne é a oração e o jejum. Louvado seja o nome do Senhor. E também, amado, aleluia, louvado seja Deus, geneticamente falando, o Senhor Deus, Ele deixou na sua carne e na minha, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, algo interessante que você já passou. E geralmente esse algo, ele abrange mais a juventude, de 12 até seus 20 anos. E existe alguns casados também que passam por isso. Quem já ouviu falar a respeito da poluição noturna? Aleluia, nunca ouviu falar dessa palavra? Aleluia, louvado seja Deus. A poluição noturna quer dizer uma ejaculação involuntária que ocorre durante o sono. E ela geralmente quem passa por esse processo está na sua faixa etária de seus 12 a 20 anos. Aleluia, louvado seja Deus. Talvez você, que é o meu espectador, aleluia, que tem essa faixa etária de 12 a 20 anos, aleluia, louvado seja Deus. Quem sabe aconteceu com você, de você ir dormir naturalmente, sem estar pensando em nada, e pela madrugada você acorda todo ejaculado, todo sujo, louvado seja Deus. E se a natureza, os seus próprios hormônios expelem automaticamente, sem precisar nenhum estímulo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso ocorre também, aleluia, não ocorre com frequência, mas ocorre também na vida de casados que retêm um pouco as suas práticas sexuais com a sua esposa. Isso ocorre-se também. Aleluia, Deus ele deixou isso no corpo humano, aleluia, louvado seja Deus, para que você evite o pecado da fornicação. Eu estou para gravar um vídeo acerca desse assunto, a respeito da fornicação. Aleluia, louvado seja Deus. Isso ocorre no corpo humano, aleluia, para que você evite o pecado da masturbação. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, porque o Espírito Santo quer, aleluia, louvado seja Deus, o autor, aleluia, aquele que nos conduz, aquele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, aleluia, e nós por sermos templo e morada dele, o próprio Deus deixou, aleluia, a poluição noturna, para que você não pratique o ato sexual, aleluia, louvado seja Deus, para que você não pratique, aleluia, louvado seja Deus, a masturbação e entristeça, aleluia, o Espírito Santo, da qual foi, aleluia, louvado seja Deus, eu e você, nós fomos selados para o dia da redenção. Aleluia, louvado seja Deus. É claro que depois que acontece a poluição noturna, você sente aquele sentimento, aleluia, de culpa, aleluia, mas observa que não houve nenhum estímulo. Aleluia, eu repito, aleluia, se você não se estimulou, se você não foi dormir pensando no erotismo, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, e aconteceu, aleluia, aleluia, eu quero te aconselhar, aleluia, louvado seja Deus, você tem um desencargo de consciência, porque isso é o natural do seu corpo físico, foi o próprio Deus que deixou isso no seu corpo físico, sem nenhuma estimulação acontecer, aleluia, louvado seja Deus, aquela ejaculação involuntária, isso é a poluição noturna, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E para finalizar esse vídeo, amado, com esse tema tão, aleluia, polêmico, aleluia, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 5 e o verso de número 3, aleluia, da qual nos diz a palavra de Deus da seguinte maneira: mas a fornicação e toda sorte de impureza
ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Aleluia, louvado seja Deus. Observou a palavra de Deus? Aleluia, nem a fornicação e nem nenhuma sorte de impureza. E a prática da masturbação é uma impureza. Aleluia, louvado seja Deus. Não é nem para se nomear no meio de vós. Talvez você está dizendo, amado, mas se não é para nomear no meio de nós, por que você está gravando esse vídeo? Eu estou gravando esse vídeo para trazer um despertamento em você, para que você não pratique tal ato, porque isso é abominável aos olhos de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra também nos diz lá no livro de Levítico, que quando o homem ele tem uma emissão de sêmen, ele fica impuro. Aleluia, louvado seja Deus. E segundo a lei mosaica, aleluia, ele tinha que lavar a sua pele e ficaria imundo. Aleluia, louvado seja Deus. O texto está nos dizendo, glória a Jesus, que toda impureza nem ainda se nomeie no meio de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Então tome cuidado, você que pratica, aleluia, aleluia, esse pecado da masturbação, você está correndo risco, aleluia, louvado seja Deus, de perder a sua salvação. Aleluia, e o canal Derrubando Raciocínios trouxe esse assunto para que você dobre o seu joelho, você que pratica esse ato, confesse a Deus e prometa para Ele que nunca mais você vai fazer. Mas irmão Donizete, o Senhor Deus, Ele viu. Pois bem, Ele viu e ficou irado com você. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o texto também vai nos dizer que aquele que confessa a Deus e deixa, dele alcança a misericórdia. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo Ele fale melhor aos vossos corações. E aguardo você, aleluia, louvado seja Deus, com o próximo assunto do nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Derrubando Raciocínios. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ative o sininho de notificação para que você, aleluia, louvado seja Deus, possa estar acompanhando os vídeos da qual a gente postar. Aleluia, curta cada um, deixando o seu joinha, louvado seja Deus, compartilhando em suas redes sociais para que assim possamos alcançar o maior número de pessoas possível e o nome de Jesus é glorificado em nossas vidas. Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo permaneça em nossas vidas hoje e para todos sempre.